Em Valença de hoje a gente está em Ipiabas para acompanhar um pouquinho do treino da Hilda. Vou falar um pouco com os donos da Hilda, o Charles e a Andrea. Eu queria primeiro perguntar para vocês, de onde surgiu a vontade de vocês de ter um pastor alemão e em que momento também vocês perceberam que ela tinha potencial para participar dessas competições? Pode parecer meio clichê, né, Giovanni? Mas eu acho que todo criador de pastor alemão, ele traz essa coisa da infância, né? Dos filmes do Rin-Tin-Tin, né? Que a gente assistia quando era pequeno, Cão Herói. E a minha motivação de encontrar a Hilda, né, foi justamente para resgatar esse sonho da infância. E aí eu fui atrás de um criador, né, o senhor José Graça Aranha, do canil Haus Flamboyant, aqui de Conservatória, né, pertinho da gente, desde 1976. É um dos melhores canis no Brasil. Então ali nasce o sonho da Hilda, né? E eu acolhi, assim, de braços abertos, esse amor incondicional que eu tenho pela Hilda, porque eu sou uma apaixonada por cachorros, né? Então a Hilda é uma filha querida. Como eu estava te falando, né, um pouco antes, o pastor alemão ele tem duas grandes linhagens. Uma é a linhagem de estrutura, que é a Hilda. Né? Esse cão bem marcado, você vê que é um cão que tem todas as definições. Basta olhar e você já vê o pastor alemão. E você tem o pastor alemão de linha de trabalho, que é um pastor alemão que já não tem tantas marcações, ele é muito mais rústico, muito mais voltado mesmo para o trabalho. Os cães de estrutura, eles são voltados mais para a exposição, né? E na exposição você tem dois tipos de cães de estrutura. Um é o com pelo longo, que é a característica da Hilda. Pode ver que tem dois tufinhos aqui em cima das orelhas, né? Esses tufinhos são a marca do pelo longo, né? A Hilda é uma cadela capa preta por causa da capa dela que fica bem visível, de pelo longo, né? De linhagem de estrutura. Agora eu quero perguntar um pouco para vocês sobre como é a rotina dessas viagens que vocês fazem. Vocês estão em várias competições. Eu queria saber como é para se organizar, para viajar para todos os locais que vocês vão. Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Então, Giovanni, a Hilda, quando eu adquiri a Hilda lá no Flamboyant, eu a princípio queria realizar um sonho de infância, mas as pessoas que estavam lá no Flamboyant, né, a veterinária dela, a doutora Aline Leite, né, começaram a me estimular, falaram, nossa, essa cachorra ela tem um potencial imenso para as exposições e competições. E aí nós começamos a investir nessa questão das competições. Então a gente tem hoje o adestrador, o Wallace, né? Nós temos a Aline, que é a veterinária dela, especialista em pastor alemão e também competidora, dona de canil. Nós temos o Rodrigo da Fit Dog, né? Que é o preparador físico da Hilda, né? Bota ela para correr 2 vezes por semana. O Wallace, que treina ela às sextas e sábados, né? E quando a gente vai para as competições, aí é uma jornada, né? É ela dentro do carro, a gente, o Wallace. Tirando madrugada, dirigindo, é uma aventura, né? Às vezes é cansativo, mas tem valido muito a pena, Giovanni. Ela tem 6 meses, né, Giovanni? Apenas 6 meses de vida. E nesses 6 meses ela participou de 2 competições. Uma em Guaratiba, que foi a Exposição Nacional de Estrutura do CBPA, que é o Clube Brasileiro do Pastor Alemão. É uma entidade que representa a entidade internacional, a VUSV, né, da Alemanha, aqui no Brasil. Então ela representou lá, conseguiu o primeiro lugar na competição de Guaratiba. E depois ela participou da Ziger, né, conhecida como Ziger Show, né, que é a grande exposição do Brasil e da América Latina. Ela representou o Brasil
na categoria dela, fêmea de pelo longo, e ficou como vice-campeã. Havia cães da Alemanha, Portugal, Argentina, Bolívia, Uruguai, então ela representou muito bem o Brasil. Eu me emocionei muito porque foi uma prova muito difícil para todos nós, a começar pela viagem, e ela foi muito exigida e eles ficaram muito em dúvida porque o nível era muito alto. Mais uma rodada e gira o campo de novo. E no final, né, eu me emocionei porque ela só fez o que a gente pediu, né? E representou tão bem, com tanta obediência. Uma cachorrinha assim, sempre muito simpática e uma torcida organizada que você não imagina, Giovanni. Quando o juiz anunciou o segundo lugar, mas foi aquela gritaria, aquela vibração, foi muita emoção. Ela representa muito bem Valença, né? Porque em Valença não há nenhum cão que esteja participando de competições, né? Na nossa região, eu acho que é os cães da Aline, que é veterinária, né? E mais alguns outros cães. Mas em Valença é só a Hilda que representa Valença, né, nessas competições. O viés dessas competições é cada vez mais apurar a raça do pastor alemão, tornando ele cães confiáveis, cães que têm uma fidelidade ao dono incrível, bem sociáveis com criança. Então, esse é o grande objetivo das exposições. E essa nossa pequenininha aqui já é grande. Campeã nacional e vice-campeã lá da Ziger, né, na América Latina. Agora que a gente já conversou com os donos da Hilda, vamos lá pro campo agora para a gente poder acompanhar um pouquinho do treinamento dela. Então, Giovanni, você vê a chamadora, ela vai na frente, tá certo? Chamando a atenção, e o ideal do cão é fazer esse trote. Ele não pode galopar, né? E ele tem que levantar a cabeça. O juiz, na exposição, o que ele avalia é exatamente isso, a postura do andar do cão, e da corrida do cão, que tem que ser sempre nessa postura. A Aline gritou Pretinha agora. Pretinha é a poodle que a gente tem. Ela é tão fascinada na Pretinha que a gente, na exposição, a gente nem chama ela pelo nome Hilda. A gente chama Pretinha para chamar a atenção dela. A Aline está fazendo o papel da chamadora, né? O objetivo é, como o cão ele tem um vínculo forte com o chamador chama e ele vai atrás do cão. O cão vai atrás do chamador, né? Você vê que ela é incansável atrás da Aline. Tá vendo? A atenção toda focada na Aline, né? Eu fazia esse papel de chamador, só que tem um problema no joelho e não pude continuar. Aí a Aline hoje está demonstrando, mas a chamadora dela é a Joana, a minha filha mais nova. Tá vendo? E o Wallace, que está segurando a guia, ele faz o papel de handler. O handler é aquele que apresenta o cão na exposição, né? Então imagine que aqui nós estamos vendo ela fazendo a prova individualmente. Mas lá na exposição são 10, 15, 17 cães, né, andando um atrás do outro. Então imagine 17 cães andando dessa forma na pista. O juiz avalia os 17 ao mesmo tempo. Agora ele está fazendo os comandos que vão ser exigidos dela nas provas. Esse comando ela tá treinando agora. É o Fuse. Todos os comandos são alemães. O Fuse é o famoso junto. Bleib! Sitz, que ele falou. Sitz é senta, Platz é deita. Bleib é fica. Ela precisa obedecer esse comando de fica, mesmo sendo bastante estimulada. Quanto mais estímulo, melhor. Para ela não sair da posição do fica, que é em alemão Bleib. Here é aqui. O stay, ele serve para o juiz analisar toda a estrutura do cão. Na boca. Isso! Agora a gente vai falar um pouco com o Bro. O Wallace é o responsável aqui pelo canil e faz os treinamentos da Hilda. Queria que você falasse um pouco pra gente primeiro sobre o local aqui, sobre os cachorros que vocês têm aqui e como nasceu pra você esse interesse de estar cuidando de cachorros e fazendo esses treinamentos deles. 25 anos atrás eu conheci a Cláudia, minha esposa, e a gente sempre gostou de cães, né?
Então a gente começou com uma labradora e quando a gente se deu conta, a gente estava aí com 12, 14 cães. E aí, cara, nessas indas e vindas a gente chegou a ter quase 20 cães. E a gente começou a ter dificuldade de lidar com a nossa matilha. Instintivamente a gente conseguia trabalhar, mas não tinha o resultado que a gente queria. E aí eu já estava insatisfeito com o emprego que eu estava, né? Tava cheio de problema e, cara, eu fiquei doente. Precisei fazer uma cirurgia de apêndice às pressas. E quando eu voltei sem nada, sem emprego, sem porra nenhuma. E um amigo meu falou assim, cara, por que você não vai passear com um cachorro? E aí me ajudou com as camisas, a minha esposa deu uma força. E, cara, comecei como dog walker. E aí comecei a pegar cachorro. E por fim eu tava com uma galera muito grande no canil e com um monte de cliente me apresentando problemas. E aí foi quando eu conheci um adestrador de Volta Redonda, tem um carinho muito grande por ele, o Rafael Martins, que me apresentou o seu João Ciborgue. E foi onde eu comecei a fazer uma série de cursos, de realmente entender o funcionamento, entender a técnica do adestramento. E aí a gente começou a trabalhar, cara. E a gente começou a ver resultado com a nossa matilha, a gente conseguiu começar a apresentar resultado com cães de cliente. E aí a gente decidiu que a gente tinha que ter um espaço voltado para hospedagem de cães, para treinamentos. E aí a gente veio cada vez mais se especializando. E assim, acho que ao longo dessa carreira toda, a gente teve um canil muito bacana no Parque Santana, que foi um canil que foi destruído pela enchente agora. A gente está recomeçando aqui nessa área, e em breve vamos estar numa área nova, bacana. E eu acho que só apareceu realmente agora quem nós somos e o potencial que a gente tem agora, depois desses acontecimentos todos. Acho que nem eu tinha noção de o quanto eu era bom com cães, né? E aí agora você vê, de uns 11 meses pra cá, olha quanta coisa, a premiação com a Hilda. Eu tô com alguns trabalhos de sequestro em andamento. Cara, a gente tá com eu e a Aline aí numa parceria bacana aí pra IGP, a parceria com a Hilda pra IGP. Então, assim, acho que é mais ou menos essa história nossa aí. Hoje, aqui no canil, a gente tem aí mais ou menos uns 24 cães fixos nossos, da nossa matilha. Mas hoje eu tô com 4 cães que vieram pra cá por problemas de agressividade, né? De ataques a proprietários, a outros cães. Hoje eu tô com uma galerinha de hóspede lá na área da casa. Assim, essa semana tá mais fraco o movimento, porque a gente tá de mudança, então eu decidi não pegar algumas coisas, dei prioridade para as emergências. Mas assim, é bem legal o que a gente faz aí, cara. Então assim, acho que é um pouco aí da nossa história essa aí, cara. E aí a gente vem tentando melhorar cada dia, né? Tentando chegar mais longe com a Hilda aí e tentando fazer um bom trabalho, né, cara? Agora eu vou falar um pouco com a Aline, que ela é a veterinária da Hilda. Eu queria que você falasse um pouco com a gente, primeiro, sobre o trabalho que você faz aqui. Eu sei que você também tem os seus próprios pastores alemães, você participa de competições também. Então fala pra gente um pouco sobre como nasceu essa paixão e como é um pouco desse trabalho que vocês fazem aqui. Então, a minha paixão nasceu por conta de um problema, né? Eu tive depressão durante um tempo e quando eu voltei da depressão, eu tive que criar um estímulo para minha vida. E foi quando eu já era apaixonada por cães, eu sempre tive cães desde criança, e foi quando eu busquei uma raça para me acompanhar, fazer atividade física, me manter mais saudável, né? E foi aí que eu encontrei o pastor. Eu trabalhei no canil da Hilda, que é o canil Von Haus Flamboyant, que fica em Conservatória, né, distrito de Valença, e acompanhei toda aí a trajetória até o nascimento da Hilda. E eu fiz a entrega também da Hilda para o Charles, que foi uma entrega muito especial, até por conta da história de vida do Charles até chegar na Hilda, né? Foi uma história que foi muito parecida com a minha, assim, de certa forma. Agora falando um pouco sobre as competições, você foi campeã no Canicross. Explica pra gente um pouco, pra gente que não conhece muito, o que é o Canicross, como foi essa competição de vocês e qual foi o cachorro que você levou pra competir lá e como é que foi pra você participar disso. Então, o Canicross apareceu na minha vida em um momento, assim, não oportuno, vamos dizer assim. Eu estava envolvida muito com o lance de exposição do pastor. E no momento eu não tinha me atentado. E um rapaz veio, que o nome dele é Hendrik, ele faz parte da Liga Brasileira de Canicross. E ele me abordou, porque eu tava com a camisa do canil, e ele falou, você gosta de cães e tal? Eu falei, gosto. Foi até numa abordagem num restaurante. E ele falou, você não tem vontade de correr com a gente no Canicross e tal? E eu falei, ok, vamos lá, né? Vamos ver como é que é. Isso demorou aí acho que quase um ano, mais ou menos, até eu chegar nesse esporte. E eu fui participar da primeira etapa que teve aqui em Valença, primeira etapa da Copa Brasil, chancelada pela LB Canis. E eu corri, inclusive, com a irmã da Hilda, com a Falca.
E nós ali conseguimos conquistar o segundo lugar. E eu achei bem interessante. Eu falei, opa, a gente conseguiu o segundo, então vamos continuar correndo, né? E fomos lá nas últimas 2 etapas. Uma foi na cidade de Jundiaí. Nós ficamos em segundo lugar, de novo. E na terceira e última etapa agora, nós conseguimos chegar aí na minha categoria em primeiro lugar. Na Copa Brasil, eu sou vice-campeã. Quem ficou em primeiro lugar foi a Janaína, que é uma pessoa muito querida por mim, assim. Eu miro nela, né, para as conquistas. E fiquei em terceiro lugar no quadro geral, né? E tá sendo aí uma coisa que vem me motivando a cada dia, né? Correr para tentar sempre vencer, na verdade, os meus obstáculos, né? Criar condicionamento. Eu e a cadela sempre, né? Eu e eles sempre. Atualmente eu tenho 4 cães pastores alemães e treino tanto a proteção, tanto pista, treino proteção, treino pista, tento também titular os meus cães no IGP. Tá? Que é a meta do Charles aí também com a pequena Hilda. Essa que tá com a gente aqui é a... Essa é a Yasmin do Temar. Berta. Que apelidada de Berta em casa. Essa é a minha primeira pastora, alemã. Ela tá no cio, por isso que tá com essa falha de pelo, né? Que é normal, é muito comum da raça. E ela é a primeira paixão da minha vida, assim, na raça, e foi por ela que tudo começou. Agora a gente vai acompanhar um pouco do treino de ataque com a Berta, que já está um pouco mais velha, já participa dessa categoria, e o Bru vai explicar um pouco pra gente os equipamentos que ele utiliza e depois ele vai demonstrar com ela no campo pra gente. Então, eu vou começar falando desses 2 equipamentos aqui que são os mais polêmicos. As pessoas têm a impressão que o cão vai sentir dor nesse tipo de treinamento, mas esse bastão aqui, por exemplo, ó, ele é um bastão fictício. Eu tenho que usar essas armas de mentira, porque se na hora que esse cão for fazer uma proteção do dono dele, com qualquer porrete, qualquer foice, qualquer coisa que o agressor entrar na casa, ele não vai saber o que fazer. Então o chicote, ó, simula o tiro de uma arma. E depois a gente associa a arma real, isso quando o cão é para o sequestro. No caso dela, que é um cão de prova, a gente instala o chicote só para despertar a intenção dela. E na hora que ela vem pro ataque, que ela pega na manga, na luva de proteção, a gente simula que tá agredindo o cão. E na verdade, ó, você pode ver que não dói, só encosta, ó. E aí o cão tem uma noção do que o agressor pode fazer com ele. E aí esses aqui são os equipamentos que a gente usa para dar proteção pra gente, figurante. Essa é uma manga profissional, é a top da categoria. Essa aqui é igual a essa. A única diferença é que essa é para a gente treinar cães que estão iniciando no treino. Então ela corrige a bocada. Se o cão morde aqui ou morde aqui, ele não firma a bocada. Então ele acaba vindo para o meio da luva, que é o interessante pra gente. E depois a gente passa para essa luva. Essa luva aqui é da Idade da Pedra, né? É uma luva bem antiga, bem pesada. Hoje a galera usa esse equipamento aqui, mas eu ainda tenho muita afinidade por essa luva. Essa aqui foi usada numa belga de Malinois, por um rapaz lá de Vassouras, e a cachorra dele em 25 aulas conseguiu fazer esse estrago aqui. Nós temos essa aqui que é uma luva artesanal, que imita o bate switch. Essa, geralmente, quando o cão me morde, se eu não dosar na minha mão aqui dentro, eu sinto a pressão da mordida todinha. A gente tem esse mordedor aqui, que eu chamo de minhocão. É um equipamento que a gente inicia, por exemplo, a Hilda vai começar com esse equipamento aqui na brincadeira. A Aline tem uns outros equipamentos que simulam esse aqui. E esse é o macacão que a gente usa. Sem isso aqui não dá para trabalhar. Eu fiz alguns treinos com a Berta sem o macacão. Até hoje eu só levei uma mordida na coxa. Mas eu sempre que eu posso eu coloco o macacão. Hoje a galera usa o macacão de nylon. E todo mundo fala pra mim, pô, sai desse macacão pesado, vai pro de nylon. Mas eu sou igual o Capitão Caverna, da Ilha das Pedras, então eu não consigo abrir mão desse equipamento aqui. É um macacão de couro, eu acho que ele pesa aí uns 5, 6 quilos, cara, ou mais, mas eu não consigo abrir mão dele. Aqui, ó, aqui tem mais equipamentos, ó. Esses equipamentos todos são de início de trabalho, ó. A gente, quando vai iniciar um cão igual aberto, ó, a gente começa com todos esses equipamentos em clima de brincadeira, e morde, e aí se morde fraco, não morde do jeito que eu quero, eu vou, eu simulo uma punição. Se morde perfeito, a gente faz aquela alegria, aquela festa. E aí o cão começa cada vez mais evoluindo. Você vê que, ó, com relação a ela e aberta, ela tem 6 meses, ó, ela tá iniciando. Ela não tem nem noção ainda de como pegar o equipamento, ó. De como morder de verdade, ó. E aí o que acontece? Conforme ela for amadurecendo,
Eu vou gerar estímulos para cada vez mais ela, na verdade, ela vai ter raiva desses equipamentos. Ela vai ver isso aqui e vai falar, caraca, é a morte. Aquele negócio ali é a morte. Ai, ela vai agarrar da mesma maneira que vocês vão ver a Berta fazer agora. Agora, sobre a Hilda em específico, eu queria que você falasse um pouco sobre ela, né? Quando que vocês começaram a trabalhar com ela. O Charles estava falando pra gente ali que você que estimulou eles a colocar ela nessas competições. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é estar com ela, como é que é o treinamento dela e sobre a evolução dela também, de lá pra cá desde que vocês começaram até hoje. Então, quando eu entreguei a Hilda pro Charles, né, lá no Canil, ele falou que era um novo hobby, né, na vida dele. E eu peguei e falei, olha, o pastor tem a prova de estrutura, tem a prova de IGP, né, e você pode participar também. Aí ele falou, mas a minha cadela é boa assim? Eu falei, a sua cadela tem um pedigree muito bom, né? Então você vai ter essa oportunidade de levá-la para uma exposição e tal. Aí ele falou, mas como que eu treino? E eu falei, não, a gente te ajuda. A gente te ajuda nessa jornada. E nessa época, eu tava até comentando com o Wallace, eu falei, Wallace, vamos vir pro pastor? Vamos apresentar cachorro em exposição e tal. E ele falou, tá, eu não sei como faz. Eu falei, não tem problema, eu ajudo todo mundo. E a gente se ajuda, né? E foi aí que nós formamos essa equipe e a gente vem treinando aí com a Hilda e com os meus cães também ao longo desse tempo aí, né? A Hilda vem vindo de uma evolução muito boa. Ela é um filhote bem estruturado, ela é uma cadela de pelo longo, né? Então ela tem uma ossatura bem robusta, é uma cadela bem bonita, bem vistosa. E fora que ela tem vô campeão, bisavô campeão e campeão na Alemanha, né? Enfim, vem de um excelente canil com um excelente pedigree. E eu falei pro Charles, vamos embora pra exposição. E desde então a gente vem treinando e estamos tendo resultado, né? Graças a Deus. E a gente faz também todo o acompanhamento médico veterinário em relação à alimentação, à suplementação da Hilda, né? A gente vem garantindo aí com que ela cresça, além de tudo, cresça bem, porque ela é um filhote, né? Tudo pra ela, como o Wallace sempre ensina, tem que ser através da brincadeira. É tudo uma brincadeira, né? E é isso aí, vamos ver. A gente consegue aí chegar pegar uma taça aí de primeiro lugar, né, Charles? De VA, campeão. Para encerrar, eu quero agradecer todo mundo, a equipe que recebeu a gente aqui hoje. E se você estiver interessado em saber um pouquinho mais, segue o pessoal nas redes sociais, a gente vai deixar aqui.